E aí pessoal, professor Rafael aqui mais uma vez, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos juntos aqui para a aula de máquinas térmicas, para o curso de Engenharia Mecânica aí do Instituto Federal de Itapetininga. Você que está aí pela rede também é convidado a vir com a gente aprender um pouquinho mais. Fique conosco aí, vamos juntos aprender um pouquinho mais dessa matéria tão importante que é máquinas térmicas. Hoje é a nossa primeira videoaula relacionada a essa disciplina, né? E o intuito nosso aqui é fazer uma revisão, complementar a nossa revisão, né? Dos assuntos que a gente já tinha visto antes da paralisação das aulas por conta da pandemia. Então eu vou estar relembrando com vocês alguns conceitos importantes que a gente viu aí e que a gente pode estar retomando, inclusive nos nossos plantões de dúvidas, nas nossas aulas síncronas aí, mas vamos lá, vamos para o assunto que a gente tem aqui hoje. Bom, primeira coisa eu quero relembrar com vocês aí os sistemas e volumes de controle, né, que são conceitos bastante importantes para o uso da disciplina, né? Então, basicamente, sistema é uma quantidade de massa fixa separada do meio através de uma fronteira. Então, a gente pode ter um sistema, como vocês podem ver nessa figura à direita, a gente poderia delimitar esse sistema de uma forma toda heterogênea, com uma figura como essa aqui, sem nenhum sentido, né? Mas que representa basicamente que o que define um sistema é uma fronteira, existe uma vizinhança que está ao entorno desse sistema e a principal característica que a gente tem relacionada ao sistema é a questão dele ter uma massa fixa. Então, dentro de um sistema eu posso ter troca de calor, posso ter troca de trabalho, como está escrito aí no terceiro tópico, mas o que não pode acontecer de forma alguma é troca de massa, certo? Essa massa do sistema ela é fixa. O que pode acontecer é que as fronteiras desse sistema elas podem ser fixas ou ainda variáveis, móveis, né? Dependendo do que a gente vai estar trabalhando. O sistema em si ele pode ser estacionário ou transiente, né? Que seria essa questão dele estar em movimento ou não, né? E o que a gente chama de estacionário e transiente, né? O que acontece com relação às suas propriedades? Quando a gente tem um sistema estacionário, as propriedades elas não se alteram com o tempo. Passa o tempo, eu posso medir propriedades em regiões diferentes e ter valores diferentes nesse meu sistema, mas eu meço agora e meço daqui a algum tempo, essa propriedade ela não se alterou. Então isso caracteriza para mim o que a gente chama de sistema estacionário, né? Propriedades constantes ao longo do tempo. Na mesma linha de raciocínio, sistemas transientes são aquelas em que a propriedade se altera. Então eu pego um mesmo ponto aqui, vou lá e meço, por exemplo, a temperatura do sistema. Daqui a alguns minutos eu vou lá e meço de novo e essa temperatura se alterou. Então isso é o que a gente caracteriza, né, como sistema transiente, ou as suas propriedades estão se alterando com o tempo. Uma observação aqui importante um sistema, em alguns livros, em algumas disciplinas a gente trata sistema simplesmente, né? A palavra sistema como sendo essa definição que a gente tem, ou às vezes aparece nos livros sistema fechado, como está em azulzinho. Quando essa palavra sistema fechado, esse conjunto de palavras é apenas para deixar bem claro em que a massa é fixa, para tornar isso um pouco mais evidente, tá certo? Além dos sistemas, a gente também pode ter os volumes de controle. Então, o volume de controle, a gente tem um fluxo de massa. Então, em alguns livros, algumas disciplinas, a gente vai ver essa mesma definição sendo tratada como sistema aberto, né? Então, existe um fluxo de massa, ela não é fixa. Então, basicamente, o que vem a ser um volume de controle ou esse sistema aberto? Ele é uma região no espaço
onde eu estou observando ganho ou perda de massa. Aqui a minha principal observação, minha principal característica é que o tempo todo eu estou tendo uma variação da massa, e é a principal característica que eu estou observando, né? Esse volume ele é arbitrário no espaço, né, por onde esse fluido está escoando, que eu quero observar, e também pode acontecer de massa e energia estar atravessando esse volume de controle ou esse sistema aberto, certo? Como ele é um volume arbitrário, né, a gente pode também estabelecer uma superfície de controle, como vocês podem ver na figura direita aí, que seja conveniente para nós, né? Em vez de ser uma região toda difícil de analisar, a gente pode fazer conforme a nossa conveniência. Então, numa tubulação ou ainda num retângulo, enfim, como for, dependendo do que a gente vai analisar. Então, a gente pode ver aí, por exemplo, na figura à esquerda, que a gente tem um exemplo como se fosse ali um compressorzinho trabalhando, né? Para esse compressor está pegando o ar a pressão baixa e depois entregando após ele um ar a pressão elevada, foi necessário ter uma fonte de trabalho externa, né, que é dado por um motor elétrico. Aí esse motor elétrico ele fornece trabalho ao sistema, né, já a essa região, o volume de controle que eu estabeleci aqui, ó. Então a gente tem o compressor trabalhando, né? E por ele estar trabalhando, ele está liberando calor para o ambiente, então tem calor atravessando a fronteira, né, da minha superfície de controle, sendo transmitido para a vizinhança externa aqui, e tem um motor aqui fornecendo trabalho para o meu sistema, né, entrando nesse sistema. Então a gente tem uma superfície de controle, isso é apenas um pequeno exemplo para a gente entender aí como é que funcionaria um volume de controle. Bom, propriedades dos fluidos são extremamente importantes, né, quando a gente está pensando em análise de máquinas térmicas de um modo geral, né? E a gente já viu isso lá desde mecânica dos fluidos, né? As propriedades a gente pode caracterizá-las como propriedades extensivas ou intensivas, né? E propriedades nada mais são do que características de um sistema, né, no qual a gente pode atribuir valor numérico e a gente consegue descrever esse sistema a partir disso. As extensivas são aquelas que podem ser contadas, né, e o seu valor para o sistema inteiro é uma soma, né, dessas subdivisões, né, um exemplo aí, volume, né, então eu posso ter uma região no espaço em que eu divida em duas sub-regiões e quando eu somo essas duas volta ao total. E intensivas são aquelas que mesmo quando eu divido, o valor dela continua sendo único, vamos assim dizer. Por exemplo, se eu pego lá e faço uma simples divisão de uma região no espaço de a pressão atmosférica, não é o fato de eu ter colocado como sendo duas regiões, né, dois volumes, que a sua pressão vai se alterar por conta disso. Então, a forma mais fácil de pensar é a gente ter, imaginando que isso aqui, como eu expliquei para vocês em sala, né, fosse uma garrafinha d'água aqui, ou mesmo que ela estivesse vazia com um gás dentro, né, para ficar mais fácil. Eu vou lá, peguei essa garrafinha e dividi ela em dois volumes diferentes. A massa daquele gás, metade foi para cada uma dessas, segundo essa divisão que eu fiz, assim como o volume. Mas se a gente pegar a temperatura, né, desconsiderando algumas coisas aí, tornando a situação como sendo ideal, a temperatura é para ser a mesma, a pressão é para ser a mesma, o volume específico, a massa específica, o título, que a gente ainda vai relembrar na sala de hoje, eles não devem se alterar por conta dessa subdivisão. E aí, para nós, a gente trabalha muito com propriedades aqui em máquinas térmicas quando a gente está definindo estados, né? E a gente viu bastante lá em mecânica dos fluidos, a gente trabalhou bastante com massa específica, que nada mais é do que a definição de massa específica, que é dada por essa letrinha aqui, ó, o ρ, né? Letrinha grega, é massa sobre volume. Porém, aqui em máquinas térmicas é muito comum, por se trabalhar bastante com gases, né, até mesmo com a mudança de fases, é muito comum a gente trabalhar com volume específico ao invés de massa específica, que nada mais é do que o inverso da massa específica, que é o que?
o volume desse sistema dividido pela massa presente nesse sistema. Então, isso é o que a gente chama de volume específico, né? E aqui exemplos de unidades segundo o sistema internacional, né? Quilograma por metro cúbico ou metro cúbico por quilograma, que são as mais comuns aí utilizadas nas tabelas de propriedades de fluidos. Bom, vale lembrar, né, uma importante lei da termodinâmica, né? A gente sempre falo para vocês que aqui em máquinas térmicas a gente está o tempo todo caminhando junto com os conceitos de termodinâmica, afinal de contas eles são essenciais para o que a gente vai estar trabalhando. Se a gente vê aí, por exemplo, a lembrar da lei zero, o que essa lei diz para nós? Que todos os corpos são, pensando aí que todos os corpos são constituídos de partículas e que estão sempre em movimento, a gente lembra lá que o enunciado da lei zero diz o seguinte: se dois corpos estão em equilíbrio térmico com um terceiro corpo, significa então que esses corpos estão em equilíbrio entre si. Então, basicamente tenho dois corpos diferentes, eles estão juntos. Se eles tiverem temperaturas diferentes, se eles tiverem estados termodinâmicos diferentes, vai haver troca de calor entre eles, inevitavelmente. Então, o calor, né, a gente sabe que é uma energia em trânsito aí, está sempre em movimento, né? Então, se houver um equilíbrio entre esses dois corpos, significa que eles estão em equilíbrios, né? Se eles estiverem em equilíbrio com um terceiro corpo, ou mesmo com o ambiente, vamos assim dizer. Então, uma vez que não há troca de calor entre eles, eles estão em equilíbrio. E a lei zero também estabelece, né? A gente vê a partir da lei zero que esse fluxo de calor, ele sempre acontece em que sentido? Sempre da maior temperatura para menor. Então, na verdade, é aquele que está quente que aquece o corpo que está menos quente, né? E não o contrário, um resfriar o outro. Isso pensando numa situação não forçada, uma situação natural, né? Então, a gente tem os refrigeradores, que são máquinas que fazem o caminho inverso, que promovem a retirada de calor de um determinado ambiente, mas aí é necessário um trabalho externo para que isso ocorra. Naturalmente, sem trabalho externo, o caminho é o inverso, um aquecer o outro, sempre a troca de calor de temperatura maior para de temperatura menor, certo? O trânsito do calor. E aí vale também lembrar a temperatura, né, que a gente sempre trata de temperatura, calor e essas definições são bastante importantes, né? Mas quando eu falo de temperatura, vale lembrar que ela é uma grandeza física que mede o estado de agitação das moléculas de um corpo. Então, é uma forma de caracterizar o estado térmico de um corpo ou mesmo de um volume de controle de um sistema. Bom, essas propriedades, as diversas propriedades que nós podemos ter de qualquer volume de controle ou de qualquer sistema, elas se relacionam entre si. Então, a gente tem o que a gente chama de estado termodinâmico, né? Os estados termodinâmicos de uma substância, na maioria das vezes a gente vai estar trabalhando com substâncias puras, ele é definido por pelo menos duas propriedades que sejam independentes. E a gente vai ver isso mais para frente aí. O que seria essa independência, né, dessas propriedades. Então, uma vez que eu conheço duas propriedades de um sistema, ou mesmo de um volume de controle, qualquer variação que ocorra nessas propriedades implica no que a gente chama de mudança de estado termodinâmico. Então, se eu tenho uma temperatura, uma pressão inicial, com um volume específico, uma massa específica inicial, e qualquer uma delas se alterou por qualquer que seja o motivo, eu tenho uma mudança no equilíbrio, nesse estado de equilíbrio termodinâmico, tá certo? Então, a gente pode definir isso por uma série de propriedades. As mais comuns por pressão, temperatura, volume específico e outras mais que a gente vai estar aprendendo ao longo das próximas aulas. Então, cada substância aí apresenta propriedades que lhes são próprias, né? Então, a forma como essas propriedades se apresentam são típicas de cada substância, né? E, em geral, essas propriedades são obtidas para substâncias que a gente chama de puras, né? Que são o quê? Substâncias que têm composição química homogênea e invariável ao longo do processo que eu estou analisando, né? Essas substâncias podem se apresentar como líquido, gás ou vapor dentro do contexto aqui de máquinas térmicas, né? A gente não trabalha muito com sólidos, até pela característica do uso em fluxo, né? Que as máquinas térmicas trabalham. Então, a gente acabou de ver aí o que seria um equilíbrio termodinâmico, né? Então, uma
se eu tenho um sistema, um volume de controle em equilíbrio, eu consigo determinar a partir das suas propriedades, né, esse estado, né? E esse equilíbrio, ele pode, qualquer hora que eu mude uma dessas propriedades, de alguma forma, o meu equilíbrio, ele muda, ele deixa de estar em equilíbrio e está num processo, numa mudança de estado. Então, toda vez que a gente está falando de mudança de estado, uma mudança numa propriedade, eu estou falando de um processo termodinâmico, certo? E aí a gente tem o que a gente chama de processo ideal, né? O que seria um processo ideal? Um processo de quase equilíbrio. Para entender melhor, a gente usa essa figura à esquerda aqui como exemplo. Então imagine que eu tenho um cilindro aqui com um êmbolo, né, que é móvel, e eu tenho um gás lá dentro que é o meu volume de controle, o meu sisteminha ali que eu estou analisando. Então eu tenho uma série de pezinhos aqui, ó, que estão sobre esse êmbolo e estão promovendo internamente, ali, promovendo por essa força da gravidade aí, que devido ao peso desses pezinhos aqui, eu tenho uma pressão sendo realizada sobre esse gás. Então imagine que esses pesos eles fossem muito pequenininhos, tendendo a ser infinitesimais. Então imagine que eu vá tirando esses pezinhos de cima e eu vou estar promovendo uma pequena mudança. Cada vez que eu tiro um pezinho, eu promovo uma pequena mudança da condição desse gás aqui. Então isso aí é o que a gente chama de processo de quase equilíbrio. O que significa? Eu tenho, na condição inicial, sem tirar nada, um estado de equilíbrio, né, onde eu sei a pressão, sei a temperatura, né, sei o volume específico que se encontra, e conforme eu vou tirando esse pezinho, o que é a tendência? A tendência é o gás expandir, porque diminuiu a massa que está pressionando ele. Se aumenta o volume, muda, né, o volume específico. Consequentemente, eu tenho uma pequena alteração na pressão e paralelamente da temperatura. Mas como isso acontece de uma forma muito sutil, praticamente não existe mudança, né? Então é o que a gente chama de quase equilíbrio ou de processo ideal. Essa transição ela é bem lenta e tranquila, né? E a gente consegue definir, por exemplo, ponto a ponto ali e a gente tem o que a gente chama de processo ideal. Certo? Uma outra definição importante é o que a gente chama de ciclo, né? Então, quando um sistema em um dado estado inicial passa por um número de mudanças de processo, de mudanças de estado, que a gente chama de processo, e ele retorna ao seu estado inicial, ele completa o que a gente chama de ciclo. Então, um exemplo típico é a figura da direita, um refrigerador, uma geladeira aí de casa, né? Então, a gente tem lá, por exemplo, um compressor que exerce trabalho sobre o fluido refrigerante, e esse fluido ele é expandido no nosso refrigerador, e ao expandir ele rouba calor de lá de dentro, né? Depois ele passa por um evaporador, acontece uma troca térmica aqui e depois é comprimido novamente. Então acontece, né, de modo bem sutil, bem rápido aqui, toda uma entrada inicial, uma compressão, uma expansão, uma troca de calor e tal, e volta ao estado inicial de novo, esse fluido refrigerante. Isso caracteriza o que a gente chama de ciclo. Muito bem, então a gente pode ter aí, a gente vai trabalhar bastante com líquido, gás ou vapor. Na verdade, gás e vapor, daqui a pouco a gente vai diferenciar para vocês o que é o gás e o que é vapor, relembrar, né, o que a gente chama de gás e o que a gente chama de vapor. Mas os líquidos basicamente podem ser considerados fluidos incompressíveis, uma vez que o seu volume varia muito pouco com a pressão e com a temperatura, né? E isso acontece porque, se a gente pensar do ponto de vista microscópico, né, as moléculas de um líquido elas estão muito próximas umas das outras. Então, por mais que eu exerça pressão ou que eu aumente a temperatura, essa aproximação ou mesmo expansão dessas moléculas, ela acontece, mas ela é pequena, né? A distância com que isso acontece ela é relativamente pequena e não promove a nível macroscópico uma variação de volume significativa, né? Então por isso que os líquidos são conhecidos como incompressíveis, não que na realidade seja completamente incompressível, mas essa compressibilidade ela é tão pequena que é praticamente desprezível. Já os gases são considerados o quê? Fluidos compressíveis. Por quê? Porque em seu estado natural,
um gás tem moléculas bastante distantes umas das outras, né? Então, uma vez que eu pego dentro de um recipiente que pode ser o meu volume de controle, e esses gases estão bem dispersos, um recipiente grande, e eu comprima, de alguma forma eu possa comprimir esse recipiente, diminuir esse volume, as moléculas podem se aproximar muito, as distâncias percorridas são maiores, então isso caracteriza os gases como sendo compressíveis, né? Existe essa possibilidade de deslocamento de grandes distâncias das moléculas, né? Então isso acontece no caminho inverso também, né? Uma vez que a gente pode, por exemplo, expandir um sistema que está comprimido e o gás ele se afastar. Muito bem, continuando ainda na ideia dos gases, né, a gente trabalha muito com a ideia de gás ideal, né, ou gás perfeito. Na maioria das vezes, o que acontece, como o próprio nome diz, o próprio nome sugere, não existe um gás ideal. Mas em muitas condições, os gases reais, né, que são aplicados aí nas diferentes máquinas térmicas, em muitas ocasiões eles podem ser considerados como ideais. Por quê? Essas condições, na verdade, elas acontecem quando a gente tem temperaturas moderadas, não muito elevadas, e também pressões aí que são até de uns 20 bar, né, de uns 2 megapascal. Então, são pressões até que relativamente elevadas, dependendo do que a gente está trabalhando, mas ainda assim, nessa faixa de amplitude, a gente pode trabalhar gases reais como sendo perfeitos, né? Como o caso do ar, do oxigênio, do nitrogênio, do dióxido de carbono, entre outros. Então, uma relação bastante importante, bastante conhecida aí, é a relação, né, no caso dos gases ideais, né, a chamada equação dos gases ideais, que nada mais é que pressão vezes volume igual ao número de mols vezes a constante dos gases, constante universal dos gases vezes a temperatura. Então a gente pode manipular essa fórmula de tal forma que eu sei lá, por exemplo, que o número de mols é massa do sistema sobre a massa molar daquela substância, né? E aí a gente sabe que a massa sobre o volume que a gente está trazendo aqui, o volume que estava multiplicando a pressão, trazendo aqui para baixo, aqui, ó, passando para o outro lado, dividindo, massa sobre volume é o que a gente conhece por massa específica, né? E uma definição bastante importante que a gente viu aqui nessa disciplina é que a constante universal dos gases, quando ela é dividida pela massa molar do próprio gás, ela dá para a gente a constante específica do gás, né? A constante do gás em específico que a gente estiver trabalhando, né? Então a gente pode chegar na equação no final das contas aí, ó, como a pressão sendo massa específica vezes a constante do gás que a gente estiver trabalhando, vezes a temperatura. Essa equação é bastante útil para a gente, né? Alguns dados importantes, a constante universal dos gases aí 8,31 kilojoules por kilomol Kelvin, e para um exemplo aí do ar, né, que a gente conhece a massa molar dele, se a gente pegar e dividir esse 8,31 aí pela massa molar do ar, a gente chega em 0,287 kJ por quilograma Kelvin, que é um exemplo apenas, né? Uma outra forma de trabalhar a equação dos gases ideais é, em vez de definir em função de massa específica, aqui em máquinas térmicas é bastante útil trabalhar com volume específico. Então, basicamente é pegar a mesma equação, a gente sabe que o número de mols é dado por massa sobre massa molar, e aí a gente tem também o volume que está aqui multiplicando, melhor dizendo, a massa que estava aqui em cima multiplicando a constante universal dos gases e a temperatura, eu passo ela para o outro lado para ela ficar dividindo o volume. E aí a gente chega na definição do volume específico também, que é volume sobre massa. Então eu tenho a pressão vezes volume específico igual a constante do gás em específico que a gente estiver trabalhando vezes a temperatura. Certo? E aqui são alguns exemplos, né? Então, de massa molares aí de cada um dos gases que a gente trabalha bastante aí: ar, nitrogênio, oxigênio, dióxido de carbono, hidrogênio, metano. Então tem as massas molares, né? A gente conhece aqui a constante universal dos gases, então se eu precisar chegar na constante do gás em específico, eu pego esse valor de 8,31
divido por qualquer uma dessas massas molares aqui, para o gás que eu desejar, e eu chego na constante do gás. Aí a gente sabe também, né, que olhando para a equação dos gases ideais, se a gente pegar a temperatura que está lá na direita e trazer ela para a esquerda, dividindo, a gente vê que a pressão vezes o volume sobre a temperatura ela vai ser igual a uma constante, que é definida ali basicamente pelo número de mols e a constante dos gases universais. Então isso nos dá a ideia de que em condições diferentes, né, em estados diferentes, 1 e 2, eu posso ter variação de pressão, de volume, de temperatura, mas a igualdade no final das contas tem que ser a mesma, tem que ser a constante do gás, a constante universal dos gases vezes o número de mol que eu tiver disponível. Então, por isso que existe essa equação, né, que P1 V1 sobre T1 é igual a P2 V2 sobre T2. Essa é uma forma de enxergar. A gente também pode ver essa equação trazendo a definição de massa específica para cá, né? Uma vez que se a gente estiver trabalhando com o mesmo gás, independente do estado em que ele se encontra, a massa específica pode até se alterar, mas manteria essa igualdade para a constante universal dos gases e mesmo o número de moles, né? E aí a gente tem que eu poderia trabalhar isso aqui, não está escrito, mas em vez de massa específica também em termos de volume específico. Daria na mesma, o que mudaria é que o volume específico estaria aqui em cima, multiplicando a pressão ao invés de dividindo junto à temperatura aqui. Bom, e a gente tem os processos que podem ser isocóricos. Quando eu tenho uma transformação isocórica, o meu volume inicial e final são iguais, então some da equação, né? Já que o volume em 1 e 2 seria igual. Eu posso ter uma transformação isobárica, onde a pressão é que é constante, então é ela quem some da minha equação, né? Ou ainda eu posso ter uma transformação isotérmica, onde a temperatura é igual em cada um dos estados e é ela quem some da minha equação. Por fim, a gente também pode ter uma transformação adiabática, que em algumas máquinas térmicas é bastante útil isso aqui, né? Pensando nos motores a combustão, por exemplo, em que a gente tem uma relação aí, né? Envolvendo uma constante adiabática aqui, que a gente chama de K, né? Que é um expoente que acompanha a massa específica na equação dos gases ideais. Bom, ainda falando dos gases, né? A gente pode ter, melhor dizendo, falando das substâncias que a gente trabalha. Bom, vamos lá. Falando das substâncias que a gente trabalha, a água, sem dúvida alguma, é a principal delas, né? E ela pode se apresentar em estado líquido, sólido ou gasoso, né? Sólido aí que a gente conhece por gelo, né? Ou ainda, para nós, em termos de máquinas térmicas, sempre trabalhando muito mais com estados líquidos e gasosos. E aqui a gente vem falar que a água no estado gasoso é chamada de vapor. Na verdade, não é só a água que recebe a denominação de vapor. A gente vai falar muito isso, né, como vapor d'água aqui, trabalhando, mas qualquer substância aí, dentro da definição que a gente vai falar daqui a pouco aqui, o que difere ser um gás e um vapor, qualquer substância pode receber esse nome de vapor. Então, olha aqui, o termo gás ele é utilizado para o estado gasoso distante do ponto de condensação, ou seja, durante toda a minha fase do processo não existe uma mudança de fase, né? Então, se a gente for parar para pensar em condições normais de temperatura e pressão que a gente está, os gases, eles são gases porque eles estão muito distantes do seu ponto de condensação. Então, se a gente pega, por exemplo, nitrogênio, hidrogênio, que estão aí no ar, aí, presentes no ar, o ponto de condensação deles é extremamente baixo, né? A temperatura com que eles vão vir para líquido nas condições normais aí, de pressão, numa pressão atmosférica, ela é muito baixa. Então, por isso que ele está em condição normal aqui, ambiente, temperatura ambiente, muito distante de ser um líquido. E isso é o que, então, numa situação normal de trabalho aqui com esse gás, ele não vai mudar de fase, ele vai ser sempre gás, certo?
é diferente do que acontece, por exemplo, com a água, né? A água, a condição ambiente, ela é líquida. E a gente trabalha com ela e faz ela passar o estado de gasoso, que a gente vai chamar de vapor d'água. Contudo, nas máquinas térmicas, a coisa mais comum que acontece é essa transição. Ora a água se apresentar na forma líquida, ora na forma gasosa. Então por isso que a gente chama de vapor e não de gás, né? Simplesmente. Então é vapor d'água. Esse é o termo que a gente utiliza por conta dessas mudanças. Uma breve lembrança aí, bem rápido, lá das ciências do ensino fundamental, né? Bem comecinho do ensino de ciências, né? Então a gente vê aí, por exemplo, as mudanças de fases que é possível aí. Então a gente tem a transição de sólido para líquido chamada de liquefação, de líquido para vapor chamada de vaporização, e a volta, né? De vapor para líquido, condensação, de líquido para sólido, de solidificação. E aí a gente pode ter também o que a gente chama de sublimação, que é a ida direto de sólido para vapor, ou mesmo a volta, né? De vapor para sólido. Para a água em específico, que é o nosso principal fluido a ser utilizado, né? Fluido de trabalho, a gente poderia ter uma situação como esse desenho à esquerda. Imagina que eu tenho um pouco de água em um recipiente, né? Com um êmbolo móvel, e aí eu começo a adicionar calor a esse recipiente. E consequentemente a água. A água, o que vai começar a acontecer? Primeiro ela começa a aquecer, né? Ela vai aquecendo, chega em determinado ponto em que a temperatura para de subir. Ela chega num nível, né? E ela começa o que acontece? A temperatura fica estável e a mudança de fase começa a acontecer, né? É o estado de saturação que a gente chama. Então, só depois que toda mudança de fase ocorrer, ou seja, todo líquido deixar de ser líquido e passar a ser gás, né, ou ser vapor aqui no caso, aí é que a temperatura pode subir novamente. É o que a gente vê nesse gráfico aqui à direita, né? Então, se a gente vê, por exemplo, de A até B aqui, ó, o volume específico praticamente não se altera, ou seja, a água está na fase líquida sendo aquecida, recebendo calor. Quando chega lá, pensando em pressão atmosférica, pressão de 101,3 kPa, quando chega a 100 graus, o que acontece? O volume começa a ser elevado e a temperatura fica estagnada lá nos 100 graus, que é a transição do ponto B ao ponto C, né? Então, o que acontece? Nessa fase, que a gente chama de fase de saturação, a água está deixando de ser líquida e passando a gás ou a vapor, né? Então está ocorrendo a transição. E depois que toda a transição ocorrer, que toda a água já estiver na forma de vapor, a temperatura pode voltar a subir novamente e o volume específico também se altera. Então por isso que a gente vê aí uma inclinação, né? Não nem uma linha horizontal ou vertical como a gente viu antes aqui. Então algumas observações importantes é que essa pressão de 101,3, que é a pressão atmosférica, para ela a gente tem uma correspondente chamada temperatura de vaporização ou temperatura de saturação, que é 100 graus Celsius. Essa mesma experiência acontece para outras pressões, então eu posso ter pressões mais elevadas, né, ou menos elevadas, e que o que vai acontecer é a mesma coisa. O que vai mudar é se eu tenho uma pressão diferente, o ponto, a temperatura em que vai ocorrer vaporização também é diferente, certo? Então, o que é importante para nós aqui é que não existe uma equação simples que permita relacionar essas propriedades, pressão e temperatura, nessa faixa que a gente chama de faixa de saturação. Então, por esse motivo é que se utiliza tabelas e diagramas, né? E uma curiosidade importante por exemplo, se a gente pegar o volume específico do líquido, ou seja, peguei 100 graus Celsius, mas a água ainda não começou a vaporizar, ela está toda líquida. O volume específico é da ordem de 0,001 metro cúbico por quilograma. Se eu pegar nessa mesma temperatura, quando toda a água deixou de ser líquida e já passou para vapor, o volume específico é 1,6729 metro cúbico por quilograma. Ou seja, nesse processo de aquecimento, aí, de inserção de calor, para que aconteça a mudança de fase, o meu volume específico, o meu volume dessa substância aumentou mais de 1.600 vezes, né?
Então é uma coisa bastante importante e interessante aí da gente notar. Então nessas fases aí, ó, quando a gente tem, por exemplo, a fase de mudança, né, mudança de fase aí da água líquida para vapor, a gente chama isso de região de saturação. Então essa pressão e essas temperaturas que a gente está trabalhando, que estão associadas, estão amarradas entre si, elas são chamadas de temperatura e pressão de saturação, né? E elas podem ser diferentes de 100 graus e 101 kPa aí. Podem ser diferentes, mas uma determinada pressão de saturação tem a sua correspondente temperatura de saturação e vice-versa. E aí o conhecimento da pressão e temperatura de saturação, elas somente no estado de saturação, durante essa fase, elas não são suficientes para a gente definir um estado termodinâmico, porque elas são dependentes entre si nessa faixa, né? Se a gente pensar antes e depois, não, mas durante a saturação elas são dependentes. Então a gente precisa de uma terceira propriedade para definir o estado termodinâmico nessa região. E entre as propriedades que a gente vai trabalhar, uma delas é o volume específico, que é o primeiro que a gente está vendo, né? Mas a gente vai aprender outros também, outras propriedades. Então essas propriedades podem ser, por exemplo, além do volume específico que eu acabei de citar, entalpia, entropia, energia interna, entre outras. Tá certo? Então a gente pode definir o estado termodinâmico por um par de propriedades. Pode ser inclusive pressão e temperatura, desde que não seja na região de saturação. Se estivermos na região de saturação, pode ser pressão, temperatura e mais uma, certo? Então eu tenho que ter duas propriedades independentes. Como pressão e temperatura são dependentes na região de saturação, nessa região eu preciso de algo mais além dessas duas propriedades, que são as mais comuns de ser trabalhado. Então, nessa região de vaporização, a gente tem a definição de uma propriedade bastante importante, que a gente chama de título. O título nada mais é do que um percentual da quantidade da massa daquele meu volume de controle que já se transformou, vamos assim dizer, em vapor. Então, se a gente pegar e analisar matematicamente, puramente aqui a nossa equação, a gente vê que nada mais é do que uma equação de percentual, né? Em que eu tenho a quantidade de massa que já virou vapor em relação ao total, né? Que é a soma de massa de líquido e soma de massa de vapor. Não por acaso os valores que se trabalham para título é de 0 a 1, ou ainda se a gente multiplicar por 100 aqui, trabalhar em porcentagem. Então, uma coisa que a gente viu, né, e vai ver nas próximas aulas com mais detalhes, né, é esse gráfico de temperatura por volume específico, que é bastante utilizado aí nas nossas aulas, né. Então, relembrando, se a gente pegar, por exemplo, uma situação em que a gente tem um título zero, significa que a gente está no que a gente chama aqui, que está escrito em verdinho, ó, de líquido saturado, ou seja, eu estou com o meu volume específico aqui mais baixo, a minha substância, no caso a água aqui, ela está começando a entrar na fase de saturação, né? Começando a mudar de fase, mas ainda está toda líquida. Se eu pegar uma substância cujo título esteja em 1, está 100%, é lá o que está escrito em vermelhinho, é o vapor saturado, está na iminência de se transformar em vapor superaquecido. Ainda está na região de saturação, mas toda a água aí já passou a ser vapor, já não existe mais líquido. Então, o que passar disso aqui, se eu aumentar um pouquinho a temperatura, ou ainda se eu diminuir um pouquinho a pressão, o que eu tenho? Não tem mais nada de líquido, já passou para o que a gente chama de região de superaquecido. Ou ainda, se tiver abaixo, né, à esquerda desse ponto aqui onde o título é 0, a gente tem o que a gente chama de líquido comprimido. Títulos entre 0 e 1, que esteja na faixa intermediária, a gente tem esse X em vermelho aqui, ó, que é um volume específico qualquer, né, onde eu tenho um título diferente de 0 e 1, que está entre 0 e 1, né? E aí a gente tem uma mistura de líquido e vapor. E é possível calcular, estimar o percentual aqui, ou a quantidade. O título indica para a gente qual o percentual de vapor no todo, né?
e é possível fazer uma estimativa do volume específico que essa mistura de líquido e gás e vapor ocupam, né? Então, por isso que é possível calcular da seguinte forma aqui que a gente viu a dedução em sala de aula, né? O volume específico qualquer, né, intermediário, a gente calcula pelo volume específico do líquido mais o título multiplicado pela diferença do volume específico do vapor e do líquido, né, que são valores tabelados. Aí a gente tem aí a temperatura e pressão de saturação, né? Eu já falei bastante disso, mas olhando o gráfico como um todo, a gente tem alguns pontos importantes, né? Alguns eu já comentei, mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é para essa linha azul que a gente chama de linha de saturação. Então, abaixo dessa linha, que a gente chama de linha de saturação, é o que a gente tem quando a gente tem substâncias que, se pegarmos as propriedades e analisarmos lá num determinado estado de equilíbrio, e a gente cruzar os pontos, por exemplo, de volume específico e temperatura, e caiu dentro dessa região, a gente sabe que essa substância está na fase de saturação. Se cair à esquerda ou à direita, não está. Ela pode estar, por exemplo, na fase de vapor superaquecido ou de líquido comprimido. E a gente tem um ponto que a gente chama de ponto crítico, né, que é a inflexão que acontece aqui em cima. Nesse ponto em específico não existe mistura de líquido e vapor. O que a gente tem quando a água atinge esse ponto, né, que é a temperatura de 374,14 graus Celsius na pressão de 22,09 megapascal, ocorre uma transição direta de líquido para vapor, né? Então isso é o que a gente chama de ponto crítico, e que as máquinas, por motivos óbvios que a gente vai discutir com mais calma mais para frente, trabalham longe desse ponto aqui para não ocorrer esse tipo de situação que não é nada desejável, né? Você ter uma conversão instantânea de líquido para vapor ou vice-versa, né? Isso pode ser um problema no nosso trabalhar com as máquinas. Aqui é o mesmo gráfico, basicamente definindo para vocês o que é a região à direita, que é chamada de vapor superaquecido, a região à esquerda da curva de saturação. Mas basicamente a mesma coisa que eu já expliquei antes, fica aí apenas para registro, né? Mais uma figurinha aí para vocês terem alguns dados a mais aí em termos numéricos. E por fim, né, uma das últimas coisas que a gente vai ver nessa aula é que a gente tem essas tabelas para poder encontrar esses valores, né, de propriedades, né, de acordo com um valor com que a gente desejar encontrar. Mas nem sempre esses valores estão todos tabelados, né? Então muitas vezes a gente vai precisar de usar de interpolação linear. Embora os processos eles não sejam completamente lineares, se a gente trabalhar com valores bem próximos daquele que a gente deseja, né, e que a tabela nos forneça, nós podemos aproximá-los a uma equação de reta, e aí a gente usa a ideia de coeficiente angular aí, né, de inclinação de reta, para poder estabelecer e chegar na propriedade que a gente deseja adequadamente. Por fim, essas são as nossas referências, né, utilizadas para essa aula aqui. E eu agradeço a todos ficarem até aqui. Espero ver vocês em breve, né? E estamos juntos aí. Tendo alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí, ou mesmo mandar e-mail. Estaremos sempre à disposição. Obrigado, pessoal, e até mais.